Boa tarde, moçada! Vambora. Bora falar de um assunto muito interessante, um assunto para quem é empreendedora, para quem é empresária. Olá, tudo bem, gente? Boa tarde, vão chegando, vamos começar. Hoje estamos aí num dia um pouco atípico, mas isso não vai atrapalhar nossa entrega aqui. E vamos embora, que hoje a gente tem muito conteúdo para falar com vocês. E a gente vai começar, tô até com uma cola hoje aqui, hein? Hoje nós vamos falar o seguinte. Para quem que a gente vai falar, né? Para você, empreendedora, para você, mulher empresária que trabalha, vende, enfim, trabalha exaustivamente o mês inteiro e ainda assim sente que tá correndo sempre atrás do dinheiro, o dinheiro nunca fica com você. O dinheiro nunca tá, o caixa enche e esvazia na mesma proporção. Então é muito importante, se você é empreendedora, empresária, tá passando por isso, já fica nessa live e já manda para as amigas que são empreendedoras e empresárias e que também estão passando por essa mesma situação. Porque independente do faturamento, tem muitas mulheres passando por isso por aí. E mulheres que às vezes a gente nem imagina, né? Muitas mulheres abrindo muitas lojas, terceira loja, quarta loja, e no final das contas também tá passando esse sufoco aí que a gente não vê o bastidor de ninguém. Então, hoje eu vou mostrar para vocês 3 erros que talvez vocês estejam cometendo no negócio de vocês, achando que vai parar de correr atrás do próprio dinheiro e no final das contas isso não tem acontecido e eu vou explicar por quê. Então é muito importante, tô perdendo minha voz aqui, hein, moçada? E é muito importante vocês prestarem atenção, eu vou falar os jeitos errados, né, que estão sendo feitos normalmente como um senso comum. O que todo mundo faz para melhorar, né, o fluxo de dinheiro na empresa. Primeiro erro comum, que todo mundo acha que é certo e todo mundo tenta correr atrás disso. Aumentar o faturamento. Gente, aumentar o faturamento não resolve o problema do dinheiro estar sumindo no seu negócio, tá? Isso parece até uma pegadinha, né? Porque no geral todo mundo chega pra mim na mesma sintonia. Monique, eu preciso aumentar o meu faturamento. E aí, por que aumentar o faturamento não é a solução para você ter dinheiro no seu negócio, né? Primeiro, porque você pode estar vendendo e estar vendendo com prejuízo. Eu compartilhei essa semana um post do Morango do Amor, né? E aí os custos dele ali no total, de tudo que a pessoa compra, tava ali R$2,80. E aí no geral as empreendedoras pegam esse R$2,80 e multiplicam por 2. Opa, vou vender a R$5,60. E no final das contas, ela esquece de precificar o tempo dela, esquece de precificar o maquinário que é utilizado, esquece de precificar a entrega efetiva, porque vocês não estão entregando um produto, vocês estão entregando alguma transformação, alguma resolução de problemas para uma pessoa. E a gente paga, quando a gente tem os nossos problemas resolvidos, a gente paga qualquer valor quando a gente tem o nosso problema resolvido. Então é importante vocês terem essa noção para precificação, porque às vezes a gente aumenta, tô vendendo muito, e ainda assim no final do mês não sobra dinheiro nem para repor mercadoria. Por quê? Porque eu estou precificando inadequadamente, não estou levando em consideração os custos intrínsecos que estão ali no meu negócio e que de fato eu não estou vendo, né, a minha hora trabalhada. Monique, minha empresa não tá me pagando. Isso não é adequado, tá? Vocês precisam se pagar para questões de autoestima, de gerenciamento do negócio de vocês. 2. Mais vendas, né? É igual a mais confusão. Então, mais confusão no caixa. Porque se entra muita grana, a gente tem o hábito, tá? A gente, naturalmente, o ser humano tem o hábito de viver com o que tem.
Então, assim é pra tudo, tá? Se você diminui o faturamento, você vai viver com aquele pouco. Se você aumenta o faturamento, você vai viver igualmente com aquele muito. E aí você faz confusão com o seu caixa. Por quê? Você começa a subir o seu estilo de vida, começa a consumir como você não deveria, só que aquilo foi um mês atípico. No próximo mês, o que acontece? Prejudicou todo o orçamento, porque você fez muitas compras, usou todo o dinheiro, não fez armazenamento, não guardou dinheiro para reserva, para repor mercadoria, para se pagar na pessoa física, e no final das contas a gente acaba com caixa zerado e muitas vezes até no vermelho, né? Usando cheque especial, um limite ali de 1 lis, por exemplo. Então é muito importante que vocês olhem para isso. O simples fato de ter mais venda, isso pode também ocasionar um maior buraco no negócio de vocês, porque quanto mais entra, mais a gente acha um jeito. Se vocês não tiverem com as coisas alinhadas, vocês vão achar um jeito de consumir. Importante, um dado importante, estudos recentes mostram que 95% das nossas decisões de consumo são emocionais. E quem aí não tá passando por um problema? Quem aí não tem o emocional abalado? Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo nessa situação caótica, é um problema furando a fila do outro, e assim a gente vai levando a vida. Então, o que é mais fácil para eu liberar a dopamina? Usar o dinheiro. E aí eu uso o dinheiro de que forma? Se eu tenho, eu uso. Se eu não tenho, eu não uso. Ou seja, se eu tenho um caixa alto, eu vou usar um caixa alto para satisfazer a minha necessidade emocional naquele momento. E hoje eu recebi um contato de uma mocinha que me acompanha toda terça-feira. E aí ela já tá conseguindo ter resultados lá no grupo de terça-feira que a gente tem. Inclusive, quem tiver aqui, já entra lá, link tá na bio, se inscreva. Tem conteúdo toda terça-feira, conteúdo de qualidade. Inclusive, acho que foi essa mocinha mesmo que falou que, Monique, eu fechei no azul com conteúdos gratuitos, gente. Então, não tem desculpas. Vocês podem ir pra lá e começar a aprender e colocando em prática as coisas que vocês aprendem lá. E ela hoje veio falar comigo uma coisa. Ela, Monique, eu tava vendo uma coisa, eu tenho 1 ano de loja e eu tava observando o seguinte, depois dessas aulas que eu participei, eu tava observando o seguinte: quando eu via dinheiro no caixa, se eu precisasse comprar uma Coca-Cola, eu ia lá e comprava. E aí eu fui lá, peguei o dinheiro do caixa da empresa, comprei uma Coca-Cola, só que eu fui lá e comprei uma Coca-Cola também para levar para a igreja. Ou seja, ela não precisava comprar, ela foi lá e comprou porque o dinheiro estava livre. Então, quanto maior o seu caixa, mais a gente tende a entrar nesse bolo, tá? Nesse bolo de confusão. E aumentar o faturamento não resolve a má gestão, gente. Não adianta você aumentar o faturamento, você aumenta o seu problema se você não mudar a sua gestão. E a gestão, de novo, não precisa ser uma gestão complicada. Ela tem que ser simples, ela tem que ser prática, ela tem que funcionar para vocês. Então não é, né, fórmulas matemáticas mágicas, não tem nada de complexidade, é uma coisa simples, tem que ser uma coisa simples, principalmente quando a gente está começando. A gente precisa se organizar da melhor forma que a gente entende ali visualmente falando. Beleza, gente? O segundo jeito errado, pegar empréstimo ou cartão para aliviar o mês. Gente, isso aqui é uma coisa, porque consenso geral, todo mundo acha que para finalizar, para terminar com uma dívida, você precisa pagá-la. E ok, você precisa de fato pagá-la, mas a gente tem que entender em que momento você tá. Ah, aquela dívida ali, você consegue pagar sem juros? Ela tá afetando o seu dia a dia? Não, Monique, ela não tá afetando meu dia a dia, eu consigo viver bem com ela, eu tô conseguindo pagar ela e pagar as coisas que eu preciso para sobreviver. Não, Monique, eu espero meu cartão de crédito virar para eu efetivamente viver o próximo mês, para eu fazer compras de mercado, para eu fazer... Enfim, você já tem um problema, tá? Então é preciso que a gente estruture para pagamento da dívida de uma forma melhor, porque senão vocês nunca saem desse limbo. E esse limbo, né, de espera a fatura fechar para comprar para o próximo mês, espera o cartão, pagar o cartão para liberar limite para comprar para o próximo mês. Quando a gente entra nesse limbo, a gente automaticamente manda pra gente informações que a gente nem sabe que tá mandando, tá? Isso é neurológico. Então você manda pra você informação de que seu negócio não tá bem,
de que você não tem grana o suficiente para viver. Você começa a mandar para você informações de que, meu Deus, eu só vivo para pagar boleto. E isso tudo baixa a sua autoestima como gestora, baixa a sua autoestima como dona do negócio de vocês. E aí o que acontece? Emocional abalado. Emocional abalado, o que acontece? 95% das compras são no emocional. Então, se 95% das compras são em estado emocional, eu tô com o emocional abalado, eu preciso liberar dopamina, o que eu vou fazer? Comprar para liberar as dopaminas. E aí são compras que não são planejadas, são compras que não são eficientes, são compras que nos afundam ainda mais. Então, nunca peguem empréstimo para pagar cartão de crédito. Por quê? Se você pega, né, para pagar R$1.000, você vai pagar do empréstimo R$2.000, R$3.000, enfim, a taxa de juros está muito alta. Não é o momento de pegar empréstimo, principalmente empréstimo. A gente não pega empréstimo de jeito nenhum para pagar dívida. A gente pega empréstimo para investimento, para reinvestimento e ainda assim fazendo um plano de negócios para entender se aquele investimento vai de fato te dar uma oportunidade de aumento de receita ou não. Então é muito importante. Empréstimo para pagar dívida de forma nenhuma. Outra coisa que acontece também, comum acontecer, e eu não sabia que isso era comum acontecer, gente, vivendo e aprendendo, né? Mas pagar um cartão de crédito com outro cartão de crédito. Eu não sei se, né, é o caso de vocês que estão aqui comigo, mas se vocês já estão pagando um cartão de crédito com outro cartão de crédito, primeiro observem que uma fatura de R$1.000 vocês vão pagar R$1.200, ou seja, você está pagando mais caro uma dívida porque você não teve o seu planejamento, você não está no controle das suas finanças. Então é muito importante pausar e não fazer essa atitude. Esse erro também te prejudica sair e viver uma vida mais tranquila. Beleza? Então, quando a gente usa um dinheiro que, né, a gente não tem, que é o cartão de crédito, para pagar um outro cartão de crédito, a gente simplesmente está jogando o problema, o buraco, para o próximo mês. E tá jogando um buraco que não é um buraco linear. No próximo mês você já aumentou mais um pouco a dívida. E no outro você vai aumentar mais um pouco. E no outro você vai aumentar mais um pouco. Então é importante que vocês tenham consciência que não se paga dívida contraindo outra dívida, tá? Em momento nenhum, em hipótese nenhuma. Ah, mas Monique, eu cheguei nesse ponto, eu tô pagando dívida com outra dívida, eu tô pegando empréstimo, eu tô pagando cartão com cartão, eu tô passando cartão na minha máquina. Gente, isso é crime, tá? Crime contra a ordem financeira. Então vocês não façam, mas eu sei que tem gente que faz por aí, de passar o cartão na própria máquina para pegar o dinheiro para pagar a dívida. E aí, pensa comigo, quando você passa o cartão, vamos dizer aqui, uma conta alucinada, tá, gente? Passei R$10.000 lá porque eu tenho uma conta para pagar de R$10.000. Passei R$10.000, quanto vai chegar no meu bolso, né? De líquido, já descontado taxa, descontado juros, barará, barará. Vai chegar 9.500. Significa o quê? Que você contraiu uma dívida de 10 para receber 9.500. Ou seja, você aumentou a sua dívida, você subiu um degrauzinho de novo da sua dívida. Então, se vocês estão nesse momento, parem agora, reflitam, me chamem no direct, vamos conversar, porque essa não é uma vida saudável e você só vai se afundar cada vez mais, beleza? E é isso, gente, não existe alívio financeiro sem clareza. Essa sensação, né, de que ufa, paguei um boleto, vamos esperar o próximo mês, essa sensação lima a nossa energia. E limar a nossa energia é tudo que a gente não quer, tá? E o terceiro erro que vamos falar é misturar CPF com CNPJ. Gente, isso aqui é tão básico, mas é tão crucial para o seu negócio crescer, e é importante que eu sempre bata nessa tecla, porque ainda hoje tem milhares de mulheres vivendo o mesmo ciclo. Vai lá no caixa da empresa, pega dinheiro para comprar uma Coca-Cola para pessoa física, vai lá e pega o dinheiro para comprar um almoço para pessoa física, vai lá e... Não é assim que vocês vão amadurecer o negócio de vocês, não é assim que vocês vão crescer o negócio de vocês. Vocês precisam efetivamente separar a pessoa física da pessoa jurídica. Por quê? Porque quando você junta essas duas coisas em uma só, o que acontece? Vocês estão
perdendo rastro, né? Primeiro, vocês não têm como saber o que a empresa está lucrando. É impossível saber o que a empresa está lucrando quando você está usando pessoa física e pessoa jurídica juntos. Ah, Monique, como resolver? Separem, gente, uma conta para pessoa jurídica e uma para pessoa física, tá? E isso é importante até juridicamente falando, contabilmente falando, para que vocês protejam o seu patrimônio pessoal na pessoa física, porque a empresa, ela nasceu para constituir o nosso patrimônio na pessoa física. Se eu misturo tudo, eu perco essa distinção, eu perco essa segurança que eu ganho com um CNPJ. E eu perdendo essa segurança, o que acontece? Qualquer problema eu tenho meus patrimônios da pessoa física afetado para pagar as contas da pessoa jurídica. Então é muito importante. Isso aqui não é só uma questão de crescimento do negócio, é uma questão de segurança do seu patrimônio pessoa física. Então, já que vocês estão aí suscetíveis nesse momento de olhar com atenção, o primeiro passo é separar a pessoa física da pessoa jurídica. E aí você vai efetivamente saber quanto que está lucrando. Você vai efetivamente saber quanto o seu negócio exige para ele existir. Porque isso é um outro dado importante que a gente não tem como saber se misturar pessoa física e jurídica. Beleza, gente? E quando a gente faz isso, o que acontece? O nosso negócio vira um fantasma, sem identidade própria. A gente tem sempre a sensação de que ele está rodando, de que ele está vendendo, que no final do mês eu não tenho dinheiro. E é uma sensação real, tá? Porque no final do mês, de fato, vocês não vão enxergar dinheiro. Porque o que sobra... sobrou R$1.000, mas 2 dias depois tem um aluguel. Então não sobrou R$1.000, porque eu tenho que pagar o aluguel. Então vocês sempre ficam nesse limbo mesmo, por conta de simplesmente não separar pessoa física da pessoa jurídica. E é o passo mais simples para se fazer e que é muito custoso, emocionalmente falando, né? Porque as pessoas tendem a achar que, mas se eu tô separando, significa que o dinheiro da pessoa jurídica não é meu? Olha, não é seu. E respirem com isso. Se vocês querem crescer o negócio de vocês, o dinheiro da pessoa jurídica é da pessoa jurídica, o dinheiro da pessoa física é da pessoa física. E como que eu vou me pagar na pessoa física? Entrou dinheiro na pessoa jurídica, o que eu vou fazer? Eu pego lá o meu Prolabore e boto pro caminho certo, boto pra conta certa, e assim eu vou saber, inclusive, os meus hábitos de consumo na pessoa física. Porque atrás de todo CNPJ tem um CPF. E tem um CPF que tem questões emocionais, tem um CPF que tá querendo dopamina mais rápido e barata. Barata não, né? Que dinheiro não leva desaforo para casa. Qualquer dinheiro que a gente usa de forma inconsciente e inconsequente, ele cobra lá na frente. Mas enfim, é uma dopamina rápida. Então é uma dopamina de comprar no iFood, é uma dopamina de comprar em qualquer aplicativo, em Shein, enfim, Shopee. Muita gente compra muita coisa no dia a dia ou enche carrinho toda hora justamente por questões emocionais. Você entra lá e, obviamente, gente, eu sou ser humano também. Se eu entrar num aplicativo desse, eu vou achar um monte de coisa que eu quero comprar. Mas eu preciso daquelas coisas? Eu anotei aquelas coisas alguma vez em algum bloquinho meu de anotações que eu quero, que eu preciso? Não, mas o simples fato de eu entrar, eu já vou me comover para eu ganhar essa dopamina, que é muito simples, né? É só você realmente apertar um botãozinho lá e você seguir a sua vida, né? E você liberar a sua dopamina. E aí quando chega o item, isso é um outro estudo, quando chega o item efetivamente em casa, a dopamina ela não é liberada. Olha que coisa impressionante, a gente compra porque a gente finge, né? Pra gente, na nossa cabeça, tem uma necessidade real de comprar aquela coisa que você acabou de ver na Shopee, que você nem sabia que precisava. Mas, opa, eu preciso sim. Comprou. Na hora que vocês compram, vocês liberam dopamina no cérebro. E aí vocês ficam com aquele alívio de ufa, que vida bonita, que vida bela, que vida incrível. E aí, leva o tempo de chegar a mercadoria. E quando a mercadoria chega, vocês abrem lá como, legal.
não libera dopamina, a mesma, ou pelo menos a mesma quantidade de dopamina que libera quando você efetiva a compra, quando você aperta o botãozinho para comprar. Então é muito importante vocês se atentarem a isso. E quem tiver aí, né, com o carrinho esperando chegar alguma mercadoria, se atentem a esse detalhe. Veja se vocês ficam tão felizes quando chega a determinada coisa que você comprou, como quando você fez lá a efetiva compra do produto. Então isso é neurociência, temos estudos comprovando isso. E a dopamina que a gente libera é muito maior quando a gente compra do que quando a gente recebe efetivamente o produto. E tem gente que nem lembra o que comprou, para você ver o nível de consumo que a pessoa tá. Então é muito importante a gente olhar para isso. E como que a gente faz isso? Separando o CPF do CNPJ. É essa separação que vai trazer para vocês o real crescimento do negócio de vocês, tá? E pra gente fechar, gente, deixa eu, contar sobre faturamento. O primeiro e maior erro é achar que a gente, faturando mais, a gente vai resolver os problemas financeiros, né? A gente sempre acha isso. E isso é um dos maiores erros. Eu tenho uma filha pequena, né? Vocês que me acompanham por aqui sabem. E graças a Deus tem um tempo que eu não vou na emergência com ela. Acho que não sei nem dizer quantos meses tem, mas assim, vira e mexe. No primeiro ano dela, eu vivi em emergência, não podia esfriar um pouquinho que eu tinha que ir pra emergência. E aí, com crise alérgica, enfim. E aí eu pra emergência. Chegava lá, eu era atendida normalmente por senhores, muito senhores, sabe? Assim, uns médicos que você olha assim, caramba, cara, né? Eu como educadora financeira, eu como contadora, eu como já quem cuidava do dinheiro, né? Porque quem não sabe, eu comecei a cuidar efetivamente do meu dinheiro em 2020. Ou seja, né, 2022 minha filha nasceu, 2022 inteiro eu fiquei indo pra emergência. Eu ia muito, esse mês de julho, né, junho, julho, enfim. E eu chegava lá, eu via esses médicos e eu olhava pra eles e ficava pensando, né, com esse pensamento. Eu ficava assim, cara, como é que pode? A gente olha, né, pra médicos que mal saem da faculdade, já recebem lá seus quase 30 mil, qualquer trabalho que eles façam, quase 30 mil por mês. E você fica assim, cara, como é que uma pessoa que saiu da faculdade já fatura 30 mil por mês, em média ali, e ele tá trabalhando até agora? Sabe? E aí eu ficava olhando assim com um olhar de cara, eu ficava julgando mesmo dentro da minha cabeça, que eu ficava pensando, gente, se eu ganhasse 30 mil desde o início da minha vida e eu tivesse um pouquinho da educação financeira que eu tenho agora, eu já tinha parado de trabalhar. Ou seja, não é sobre faturar mais, porque todos eles estão ali porque precisam manter. Ou para manter o custo de vida, ou uma outra coisa que eu tenho descoberto agora, que é para pagar o estudo dos filhos. Então, filhos querendo ser médicos, a faculdade de medicina é muito cara, eles não conseguem custear, né, o custo de vida, mas a faculdade, o que é que fazem? Aceitam plantões. E aí ficam lá se matando de trabalhar. E por que isso, gente? Eles sempre faturaram bem a vida inteira. Por que né, o fato de faturar mais não resolve o problema? Porque é justamente o que a gente faz com o que entra, a forma que a gente gerencia o que entra. E gerenciar é simples, gente. A palavra gerenciar pode assustar, mas é uma coisa simples, é uma conta simples que a gente faz. Se a gente recebe 30, a gente precisa viver com 15. E aí a gente vai fazendo os investimentos para que cheguemos lá na frente, a gente tenha a nossa efetiva renda passiva, para a gente não precisar continuar trabalhando até 200 anos, imagina. E aí que sim, beleza, porque eu, Monique, não me vejo sem trabalhar. Mas aí eu faço um trabalho vez ou outra, sabe? 2 vezes na semana eu trabalho, 5 dias eu tô passeando, eu tô curtindo a vida. Por que que esses médicos não fazem isso, já que eles sempre ganharam bem historicamente e a vida toda deles eles ganham bem, né? Então é justamente por isso, gente, é porque a gente tem que efetivamente cuidar, administrar, gerenciar de forma inteligente o que entra e cuidar do nosso patrimônio, né? Então é isso. Hoje finalizamos por aqui. E se vocês querem, né, um passo a passo para parar de correr atrás do dinheiro, para parar de viver essa vida de angústia, me chamem, clica aqui no direct,
vão lá pro meu grupo. Esse grupo é fechado só para mulheres, é um espaço seguro. A gente fala sobre educação financeira, a gente fala sobre, enfim, é um grupo muito reduzido, né, de conteúdo ali. Não fica um grupo barulhento, não é um grupo barulhento. A gente discute temas. E amanhã, já vou fazer um convite, amanhã 9 horas, toda terça-feira temos aulas 9 horas da manhã. Amanhã, 9 horas, a gente vai falar sobre como sair do cartão de crédito, como sair efetivamente desse círculo vicioso, né? Então eu espero vocês lá. Obrigada pela companhia, quem ficou aqui. Agradeço demais. Beijo, gente!